com o Stormer e também com o Marcos Saravalho para a gente repercutir um pouquinho aí sobre as falas do Biden. Eu tenho aqui mais um highlight dele aqui, que ele está falando aí que os Estados Unidos continuarão a se defender e os nossos aliados vão continuar a defender e aos nossos aliados contra ataques terroristas. Mas as missões devem ser claras, alcançáveis e sempre que possível em parceria com aliados. O poder militar dos Estados Unidos deve ser o nosso último recurso. Balas não podem nos defender da pandemia. Precisamos atuar com a ciência para salvar vidas em todo o mundo. Ele também disse que no futuro precisamos ter novas ferramentas para cuidar da saúde de todos, inclusive identificar outras pandemias que possam ainda surgir. Vamos lá! O que vocês acharam até o momento aí do discurso de Joe Biden? Deixa eu começar com o Marco agora, que eu tinha interrompido o Marco para a gente falar. Fala, Marco. Só terminar em relação ao nosso presidente aqui. Fica à vontade. Alguns pontos também importantes, que são pontos de preocupação que a gente tinha até o relacionamento com o atual presidente americano, mas foi, na minha opinião, mais um ponto positivo, né? Acho que a gente também tem que reconhecer da possível proximidade, mostrando que o nosso presidente também está preocupado com as questões ambientais. Acho que a gente fala quase todos os dias aqui na BBC sobre o ESG. Né? Está mostrando assim, estamos também preocupados com a Amazônia, né? Mostrando, de certa forma, algum avanço. Lógico que depende um pouco da medida, mas mostrando preocupação. Então, essa sinalização num ambiente como esse, eu acho que é muito saudável. E acho que é muito importante, assim como eu, se estivesse no lugar dele, acho que é muito importante mostrar um discurso positivo, né? Otimista em termos de crescimento, geração de emprego, preocupado com a Amazônia, preocupado com a América Latina, né? Em receber os vizinhos, enfim, refugiados, enfim, quem seja. Então são esses discursos, além das concessões, da parte de realmente geração de emprego. Então tiveram alguns pontos do discurso que realmente poderiam trazer preocupações adicionais, mas mostra que estamos também preocupados, como o próprio ponto aí em relação ao discurso do Biden, agora que ele continua. Mas essa questão do Afeganistão, né, talvez como a gente comentou aqui, talvez tenha sido um dos principais assuntos adicionais que trazem preocupação agora no curto e médio prazo. Mas terminando, né, a minha opinião aqui em relação ao discurso do nosso presidente, eu acho que tem que ser lido de uma forma positiva, otimista, né, e sendo reconhecido positivamente. Lógico, eu estou tirando um pouco aqui do viés político, mas o discurso em si acho que deve ser bem reconhecido pelos principais presidentes, enfim, pelas principais nações que estão presentes nesse encontro. Eu queria ouvir a opinião do Stormer aí também sobre esse discurso do Biden. Depois eu tenho uma pergunta para vocês dois, só para a gente voltar aqui no tema Brasil, mas vamos lá, Stormer, como que você viu até agora esses pontos aí levantados pelo presidente americano? Bom, aparentemente o discurso do Biden agradou o mercado. A gente está vendo realmente o dólar dando uma forte movimentação de alta, pô, até aqui na minha tela. Logo depois que ele começou a falar, o dólar já dá uma pancada de quase 17 pontos em questão de poucos minutos, né? Isso traduzindo realmente o fortalecimento, digamos, da posição americana e da economia americana frente ao cenário. Talvez ele dê alguma letra a respeito do tapering, que vai ser decidido na quarta-feira, e aí isso sim vai ser o ponto mais importante no dólar. A gente tem que estar muito atento à sinalização que vai ser dada na quarta-feira. O fato é que essa política do Biden de realmente utilizar mais os aliados para funcionar como deixar de ser a polícia do mundo, naturalmente isso fortalece os Estados Unidos no sentido de ser uma enorme economia financeira, já que realmente o gasto que eles fizeram na própria guerra do Afeganistão foi realmente brutal. O ponto é se eles vão conseguir chegar no ponto ótimo de deixar que as coisas funcionem dentro da maneira mais adequada, sem que isso em si impacte numa diminuição muito radical da segurança do mundo, né? Mas aparentemente está sendo muito bem recebido pelo mercado o discurso dele. Surpreendeu bastante a posição dele com a Austrália, realmente, ainda mais a Austrália, que está se tornando um país que tem surpreendido o planeta ultimamente, com uma série de medidas que tolhem a liberdade individual, né? E tem umas coisas que estão sendo realmente muito estranhas, que estão acontecendo na Austrália nesse momento, e isso eu gostei muito também, concordo com o Saravalho plenamente com a preocupação que o Bolsonaro teve em mostrar que nós estamos cuidando dos aspectos do ambiente e do meio ambiente,
porque ele tinha sido duramente atacado, o Brasil tinha sido duramente atacado na última conferência, justamente na questão dos incêndios na Amazônia. E ele conseguiu passar um tom bastante tranquilizador nisso. Então, isso fica bem para o Brasil. Entendo que a gente sempre, enquanto brasileiros, nós torcemos pelo nosso país. Nós queremos que as coisas fiquem bem para o nosso país e para os brasileiros em si. E eu acho que é um discurso positivo, sim.